Eu vou mostrar então aqui as impressões que eu faço a partir de objetos que eu coleto na cidade, objetos que estão na rua, descartados. Foram produzidos industrialmente, mas que de alguma maneira, pelo tempo de uso ou pelo abandono, eles ganharam características próprias. Então eu coleto esses objetos e os uso como matriz para impressão, como se fosse uma matriz de gravura. E aí os resultados são esses daqui. O que me interessa é revelar essas características do tempo de uso, partes rasgadas, que dão um caráter assim mais específico para cada um deles, sabe? E aí também as impressões dão pistas, né, de que material são feitos esses objetos, dos usos. Então eu coleto os objetos, como esse, a maior parte deles é de papelão, porque é o que a gente mais encontra na rua, né, de restos de embalagem. Eu entinto esse objeto com um rolo de gravura, de entintar, e depois eu ponho o papel por cima e carimbo. E aí o resultado é esse. Eu me formei em arquitetura, e enquanto eu estava na graduação, uma outra formação que foi tão importante quanto essa da faculdade de arquitetura foi o fato de eu frequentar um ateliê de artes. Isso me despertou essa atenção para as coisas do cotidiano e para a cidade, tanto quanto o fato de estudar arquitetura. Então essas duas coisas juntas me levaram a buscar no nosso entorno, que é a cidade, né, desenhos que estivessem mais ou menos visíveis e coletá-los de alguma maneira, quer seja pela fotografia, pelo desenho, até chegar a essa ideia de coletar os objetos para transformá-los através da impressão. E aí nessa série eu fui imprimindo aqueles que tinham um tamanho que coubesse nesse tamanho de papel. Esse foi o critério. Tem, por exemplo, um livrinho que eu fiz com impressões muito miudinhas de objetos bem pequenos. E tem outros objetos que são maiores, enfim, que daí a gente precisa de um papel maior também. Esse aqui é o meu trabalho do mestrado que eu terminei o ano passado. E aqui tem as fotos que eu falei para você de situações efêmeras na cidade. Então, podem ser sombras, essas estruturas de sinalização que não tem mais a sua mensagem, mas mantém esse suporte, né? Isso também me interessa. Essas estruturas efêmeras, esse inflável na calçada, esses vestígios que indicam uma ausência. Sempre com uma estrutura geométrica, né, presente. E aí eu fiz esse livrinho que também é um pouco labiríntico, como os nossos percursos pela cidade, sabe? Então você tem um pouco que descobrir umas imagens escondidas, outras estão mais acessíveis. Eu acho que a minha relação com a cidade ficou mais intensa na época que eu estava estudando arquitetura. Foi uma época também que eu comecei a andar mais a pé pela cidade, porque eu morava num lugar que tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que usar o carro. E a minha família se mudou e eu comecei a poder fazer muitas coisas a pé. E isso mudou totalmente a minha relação com a cidade. E justamente vem daí o trabalho essa pesquisa que eu desenvolvo até hoje, que é estar na cidade, olhar para os desenhos que a gente encontra no entorno, nas situações que a gente vive, a atenção para essas coisas que parecem repetitivas e cotidianas, mas que são sempre particulares. É daí que vem o meu interesse pela cidade, de estar na cidade. Então, da mesma forma, assim, com esse pensamento de matriz, a partir desses objetos encontrados, eu comecei a coletar embalagens e preenchê-las com argamassa para criar sólidos, né? Então, esse daqui, por exemplo, vem daqui. Depois eu completei com essa
outra parte, ele pode ser assim também. E outras embalagens que a gente conhece, consegue reconhecer, né? Ou não, esse daqui acho que é de vasinhos de flores, pratinho de plástico. E comecei a investigar o que acontecia, né? Quando usava a própria embalagem como forma. Eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho de concretar as embalagens em casa com as minhas filhas, o que foi muito transformador também, porque eu acho que as crianças sempre trazem um olhar que expande as ideias e as propostas. Então, o trabalho se transformou a partir desse encontro, desse fazer junto. Foi muito importante e eu acho que essa é o barato assim, da gente estar com as crianças, da educação, com as crianças pequenas, principalmente, da maneira como elas têm uma vivência mais experimental, mais investigativa e mais livre. Queriam colocar corante, o meu trabalho é sempre preto e branco, e aí elas vinham com corantes, colocavam cor, e isso me abriu outras possibilidades também de pesquisa e de olhar para esse fazer.